Seja bem-vinda a mais um dia da jornada Mamãe de Primeira Viagem. E hoje eu vou falar com você aqui sobre um assunto que envolve muitos mistérios. E tem muitas mamães de primeira viagem que passam por esse momento e tem muitas dúvidas. E para algumas mulheres é um momento bastante desafiador. Eu quero confessar aqui para você que sim, eu passei por muitos desafios na minha fase de amamentação com os meus filhos. Passei por encantos e também vivi os desafios, e é isso que eu quero compartilhar aqui com você. O ato de amamentar, ele é encantador, mas para algumas mulheres ele pode também ser bastante desafiador. Existem alguns aspectos, algumas condutas que favorecem de forma mais positiva o desenvolvimento do aleitamento materno. Assim como cada bebê é único, cada mamãe também é absoluta e vai exercer de forma perfeita e única o seu maternar e também a amamentação. Você já ouviu falar em apojadura, colostro, leite de transição, amamentação em tandem, amamentação cruzada? Existem muitos pontos que são desconhecidos da mamãe de primeira viagem. E hoje eu estou aqui para falar sobre algumas coisas com você, te esclarecer algumas dúvidas e trazer algumas informações valiosas sobre esse momento tão importante que é a amamentação na vida de uma mulher. Existem 3 dúvidas que passam na cabeça, nos pensamentos da mamãe de primeira viagem quando pensam no assunto amamentação. E essas dúvidas são: será que vai doer? Será que eu vou ter leite? Será que eu vou conseguir amamentar? E aí, para essas 3 perguntas, eu tenho uma única resposta: depende. E depende muito, sabe de quê? De empatia com ela mesma e a empatia ao redor de outras pessoas. E eu falo isso porque existem algumas coisas que acontecem na fase de amamentação que aquele fato de ela ter as pessoas como rede de apoio ou ela mesma estar ali se apoiando sem se culpar e sem comparar-se com outras mamães ou outros casos que ela tenha conhecimento, vão sim ajudar ela a desenvolver uma boa amamentação. A pega do bebê não deve doer. A amamentação não deve doer. O local que a mamãe for amamentar o seu filho vai favorecer sim o ato eficaz, a amamentação ser eficaz e também que o bebê ele fique ali satisfeito e não aconteça, por exemplo, um engurgitamento mamário ou até mesmo evolua para uma mastite. Você já ouviu falar no fenômeno materno chamado apojadura? Eu também nunca tinha ouvido falar. Eu só fui descobrir quando tive os meus filhos. E sabe o que isso quer dizer? Nada mais é do que a preparação das mamas para a descida do leite materno. Sim, elas vão ficar igualmente cheias. A mulher vai apresentar, em alguns casos, um estado febril. E sim, vão ficar um pouco doloridas também as mamas. Esse estado aí do corpo da mulher acontece para toda a preparação e aí depois vir acontecer a descida ali do leite para poder nutrir o seu bebê. Algumas mulheres têm dúvidas quanto ao tempo da descida do leite materno. E aí depende muito do estado fisiológico daquela mulher, do organismo dela para a descida do leite, que vai acontecer de uma forma mais rápida em alguns casos, em outros casos vai demorar um pouco mais. Também tem ligação com a via de parto, sendo parto normal ou um parto cesáreo, que também vai influenciar diretamente nessa descida do leite materno. O leite materno é aquele produzido pelo organismo da mamãe e ele tem como uma das finalidades principais alimentar, nutrir o seu bebê. Ele é composto por 3 fases: o leite colostro, o leite de transição e o leite maduro. Eu não sei se você já ouviu falar,
mas existe um momento chamado de hora de ouro. Ela acontece logo ali após o parto e é chamada hora de ouro justamente porque ali o recém-nascido está recebendo a primeira vacina. É muito importante esse momento porque o colostro ele vai estar ali imunizando primeiramente o recém-nascido antes de qualquer outro tipo de vacina. É primordial que a mamãe possa ali ter esse momento com o seu filho. A depender do estado físico e emocional da mamãe, a descida do leite, assim como a manutenção da amamentação, pode sofrer algumas divergências e alterações. E aí pode acontecer várias coisas, e dentre elas eu vou citar aqui a minha experiência. Eu passei por um caso de hipogalactia materna, e ela pode acontecer por vários fatores. No meu caso, foi devido a estresse, ansiedade, são coisas comuns na mamãe de primeira viagem. E eu passei por isso também por falta de informação, até mesmo porque eu não me preparei para esse momento de amamentação. Hoje eu continuo amamentando meu filho, eu sigo na amamentação, mas hoje eu sou uma mamãe confiante. Hoje eu estou aqui pronta e preparada, mas naquela época, quando eu era uma mamãe de primeira viagem, eu não tinha muitas informações, então eu acabei sim vivendo um caso de hipogalactia materna, que é algo que pode acontecer com qualquer mamãe de primeira viagem, como também pode ser superado. É muito importante que qualquer mamãe que sinta dificuldade em conseguir seguir com a amamentação de uma forma tranquila, consulte uma consultora em amamentação para que possa lhe ajudar nesse momento. Amamentar é a melhor forma de nutrir o seu bebê, mas em alguns casos, algumas mulheres não vão conseguir seguir com esse desenvolvimento, seguir com a amamentação. Em algumas vezes elas vão precisar sim interromper esse momento de amamentação. E em outros casos, com a ajuda, o auxílio de um profissional especializado em amamentação, elas vão conseguir desenvolver de uma forma mais tranquila. Existem duas técnicas que são utilizadas em alguns casos para ajudar aquela mamãe de primeira viagem a continuar com a amamentação. E são elas a translactação e a relactação. Eu vivi a translactação, eu passei por isso para poder nutrir, para poder alimentar a minha filha. Foram alguns momentos que precisei utilizar, mas eu agradeço muito a profissional que me ajudou e eu consegui seguir com a amamentação e consegui nutrir de forma tranquila a minha filha. E hoje eu falei com você sobre a amamentação, desmistifiquei alguns mistérios. E se você chegou até o final aqui desse vídeo, eu quero te fazer um pedido. Escreve lá nos comentários apojadura, porque aí você vai mostrar para outras pessoas que precisam vir aqui conferir para também aprender o que significa esse fenômeno materno. Agora eu quero te convidar para conferir o Rios de hoje com a orientação valiosa sobre esse tema tão importante, a amamentação.